Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Só faz o sinal, porque normalmente o meu som ele é muito baixo. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Bom, sempre muito gostoso estar participando desse grupo aqui tão querido. Então, eu queria estar realmente agradecendo essa oportunidade. E é um prazer imenso poder estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de troca, como disse, né, Renato, de troca de conhecimento, e sempre pautado no Evangelho de Jesus, né, à luz da doutrina espírita. Tá? O tema que eu escolhi para falarmos essa noite é perfeição moral. Tá? E eu vou começar apresentando, tá? Toda a minha palestra ela vai estar pautada nessa minha apresentação, ok? Dá licença um pouquinho. Estão todos vendo? Sim, Gi, já está. Tá. Como eu falei, então, o assunto dessa noite vai ser perfeição moral e a missão divina da educação do espírito, né? Esse tema ele está no capítulo 12 do livro dos Espíritos, mas no terceiro livro, na terceira parte, onde fala especificamente sobre as leis morais. Né? Esse capítulo ele traz temas como virtudes e vícios, paixões, egoísmo, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Tá? Como sugestão dos temas do mês de outubro, como o Luiz bem comentou, né, foi sugerido a gente trazer algumas coisas referente às crianças, aos jovens, em especial a evangelização infantil. Bem, depois de pesquisar vários assuntos, vários temas, eu decidi me concentrar naquilo que já está pronto, naquilo que é indiscutível, né, e que está dentro do Livro dos Espíritos, e em especial esse capítulo, porque esse capítulo ele tem pautado muito as nossas aulas de evangelização, né? Todos os assuntos que são tratados aqui, adequadamente direcionados para cada faixa etária, né? A gente acaba tratando esses assuntos nas aulas de evangelização, né? E são temas muito amplos, que você fica um ano inteiro, dá para fazer uma aula de um ano inteiro só com esse capítulo, né? A Érica sabe disso. Bom, a começar pelas leis morais, né? O terceiro livro, tá? As leis morais, elas são aquelas que estabelecem, né, todas as questões relativas à ética do universo. Nós não estamos falando só da ética da Terra, e sim de todo o universo. Mas, assim, essa ética, ela funciona exatamente como está dizendo aí, como regras universais, como um roteiro, como um manual, como uma referência, exatamente para nos guiar, porque elas definem o bem proceder, né? Essas regras, elas estão definidas na lei natural, na lei divina, que é a lei de Deus. Né? Os amigos da espiritualidade comentam, então, que a única e necessária para a felicidade do homem é a lei divina, a lei de Deus. Então, se nós seguirmos a lei de Deus, nós já somos felizes. Né? Mas, assim, quando Deus nos criou, né, Deus, criador de tudo, criador de todos, sendo Ele justo e bom, Ele também nos brindou lá atrás, na nossa criação, com um presente muito especial. E que, aliás, eu acredito que seja o motivo da gente estar hoje nessa situação em que nós estamos vivendo hoje. Trata-se do livre-arbítrio, né? Essa liberdade, essa autonomia que nós temos de fazer escolhas, tá? Mas naquele contrato que nós estabelecemos lá atrás, no início da nossa criação, tinha uma cláusulazinha também que fala sobre as responsabilidades na tomada de decisão e responder pelas consequências das mesmas, né? Mas como foi lá no
primórdios da nossa criação, absolutamente tudo que nós fizemos de lá para cá, né, nós trouxemos aqui. E é exatamente isso, né? Herdeiros de nós mesmos. Nós somos essa consequência de todas as nossas ações, de todos os nossos atos anteriores. Essa experiência de acertos, de equívocos, né? Acumulando aí experiências, muitas experiências boas, muitos conhecimentos, muitas conquistas no campo material, com certeza. Mas na garupa de tudo isso, vieram também muitos vícios, né? Muitos hábitos, muitos comportamentos que a gente veio consolidando ao longo de todas essas existências, de milênios, né? E que nos trouxeram exatamente onde estamos hoje. Kardec nos alerta que se a gente fizer melhor uso desse livre-arbítrio, né, de forma mais, então, refletida, de forma mais consciente, menos consequências negativas a gente vai acumulando. Mais leve, então, a gente vai se tornando, e mais rápido a gente avança para os mundos mais felizes, que é exatamente os mundos onde as virtudes, elas prevalecem. Para tanto, a gente precisa ampliar esse campo do conhecimento, expandir, né, para acelerar esse nosso processo de evolução. Na primeira pergunta desse capítulo 12, sobre a perfeição moral, Kardec pergunta aos colaboradores espirituais qual a mais meritória de todas as virtudes. Direto, todas as virtudes têm seu mérito, porque eles indicam o progresso no caminho do bem. A resposta é direta. Não tem nem melhor nem pior das virtudes, porque a gente tem que ter todas as virtudes incorporadas nas nossas ações espontâneas. O grande problema são as ações espontâneas, né? Ele dá sequência que a virtude sempre que é a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem segundas intenções. Então eles dizem, observe quanto vocês estão conseguindo de forma espontânea, isto é, você fica pensando muito, você fica planejando o que fazer, como fazer, né? Quanto que vocês conseguem de forma espontânea resistir às facilidades das más tendências, invertendo esse comportamento egocêntrico, né? Colocando as necessidades, então, do próximo e interesses do próximo, né? À frente dos nossos, à frente dos nossos interesses e necessidades. E no final ele coloca que a mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Então ele diz que esta é a prática da caridade desinteressada, é fazer o bem pelo bem, como Jesus, assim, nos deixou inúmeros exemplos. E aí outros que vieram, né, mais da atualidade, como Bezerra, o Médico dos Pobres, Chico, né, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo e inúmeros outros. Né? Mas Kardec, ele define caridade, a gente está falando de caridade desinteressada. Né? Então, Kardec define caridade como ser benevolente para com todos, mas de forma incondicional. Né? Ser indulgente para com as imperfeições alheias. Né? Ser clemente para com as ofensas, né? E o perdão. Tem uma citação na Revista Espírita de Kardec, ele diz assim, sobre essa caridade desinteressada, sobre a verdadeira caridade. Olha que lindo, ele diz assim, a caridade, a verdadeira caridade, ela é silenciosa, enquanto os vícios apreciam o barulho, porque ele é orgulhoso. Né? Mas eu acho interessante a gente pontuar alguns exemplos de benevolência e indulgência de Jesus. Não tem um exemplo melhor para a gente estar utilizando. Né? Então, ele dizia que ao ouvir e ajudar o próximo, né, não é só ouvir e ajudar o próximo como a gente está acostumado a fazer, mas como ele fazia, com elegância,
sem interesse, sem criticar, sem julgar ou recriminar, sem humilhar, sem se irritar, sem rebaixar o outro expressando superioridade. Né? Muito fácil. Só que não. A partir do momento em que a gente enxerga uma série de defeitos, que a gente está vendo aqui, mais no outro do que em nós mesmos, né? Esse é o momento para a gente parar e para fazer reflexões mais profundas. Né? Mas Emmanuel, ele vem coroar uma reflexão muito interessante. Ele diz assim, quem condena demasiadamente os erros de outra pessoa, preste atenção, certamente cairá nos mesmos erros. Né? Então, quando a gente conseguir efetivamente atingir esse patamar de benevolência e de indulgência, né, o modelo de Jesus, de Chico, entre outros, tá? Essa caridade incondicional, sem necessidade de reconhecimento, sem essa necessidade da gente estar buscando aprovação, elogio, aplausos, né? Apenas pelo prazer do coração. Aí sim nós vamos ter esse salto de evolução em direção do tema de hoje, que é a perfeição moral. Né? Bom, seguindo um pouquinho, falando de perfeição moral, Kardec define a perfeição moral exatamente como sendo a excelência na prática, olha que lindo, da caridade, da abnegação, da humildade, do altruísmo. Eu até pintei coloridinho assim, porque são palavras leves, né, coloridas, faz até bem só de ouvir, verdade? Né? Mas por que a gente tem tanta dificuldade de ter essa excelência na prática dessa caridade? Exatamente por conta dos vícios, né? Exatamente por conta daquele que tem uma cor um pouco mais pesada, né? O orgulho e o egoísmo. Então, muitos outros vícios estão dentro desse baldinho aí. O orgulho, como sendo, então, né, essa autoestima exagerada, né? Esse orgulho onde você acaba... Opa! Foi, né? Então, essa autoestima exagerada, algo dentro, né? Então, é uma avaliação de si mesmo de uma forma tão inflada, né? Que já é o excesso do amor, né? Mas esse excesso é um excesso mesmo, é um culto desequilibrado, doentio do eu, né? A pessoa acaba meio que não precisando de mais ninguém. Né? Mas Kardec afirma que de todos os vícios, o pior é o egoísmo. Né? Ele é o mais difícil de se desenraizar. E ele acaba também, se a gente não tomar cuidado, né? E é isso que a gente acaba trabalhando muito, e é uma preocupação muito grande também quando a gente trabalha com crianças e jovens, né? É ver exatamente esses germezinhos, os comportamentos, é observar o comportamento, observar não o que ela fala, como ela fala, os exemplos. Tá? Isso é muito rico dentro das aulas de evangelização. Né? Mas o que ele diz aí é que do egoísmo é que brotam outros vícios. Esse é o grande problema. Só que, como tudo na vida, né, equipamento eletrônico que evolui, vício também. Né? Então, é uma evolução. Então, ele vai ficando cada vez mais sutil. Né? E como um equipamento mais delicado, são vícios também mais delicados da gente estar tocando, da gente estar trabalhando, porque eles ficam um pouco escondidos, né? A arrogância, a prepotência, a vaidade, a dissimulação, a mentira, a presunção, a superioridade, a empáfia. A empáfia é a pretensão, né? Mas para exemplificar, essa semana eu recebi, acho que todos do grupo receberam, uma mensagem muito linda do Adalto, né? E é uma mensagem que fala sobre maturidade emocional. E lá tem várias mensagens, né? E eu peguei apenas duas só para exemplificar. Lá fala que maturidade espiritual é quando você aceita as pessoas como elas são.
Maturidade espiritual é quando você entende que todos estão certos em suas perspectivas. Incontestável, né? Só que é exatamente, olha lá, vamos voltar. Arrogância, lá em cima, lá embaixo, a empáfia, né? Então, é exatamente a arrogância e a empáfia que me impedem de aceitar as pessoas como elas são e entender que todos estão certos em suas perspectivas, né? E é a vaidade e a presunção que me impede de ver que se eu faço algo pelo outro, eu estou fazendo para mim mesmo. Porque é a necessidade do outro que me faz sentir melhor. Então a gente para refletir, quem está fazendo caridade para quê? Né? E é a superioridade e a prepotência que me impede de ver que o outro não é menos inteligente e especial que eu. Né? Isso nós temos no nosso dia a dia, na nossa família, no grupo de amigos, no trabalho, muito, né? Mas vocês não têm noção como a gente já começa a perceber esse germezinho nas crianças. Tá? E isso que é muito importante, a gente realmente, o adulto, se não consegue trabalhar isso, ele não vai conseguir perceber, não vai conseguir trabalhar na criança. Né? Mas, segundo Kardec, né, para a gente eliminar esses brotos do egoísmo, né, esses germes do egoísmo, a gente tem que estar atacando pela raiz, destruindo sua causa. Mas é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa muito difícil a gente se libertar dessas correntes. Né? Por quê? Libertar o espírito dessas correntes, por conta da influência que a gente ainda tem da matéria, por conta dos interesses pessoais e da paixão pelas coisas do mundo material. Paixão, nós vamos conversar um pouquinho, porque paixão parece que ele entra aqui dentro das características de vício, né? Mas ele tem uma conotação um pouco diferente, tanto que Kardec tem um capítulo ou uma partezinha bem específica que ele fala sobre paixão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? E por conta também de ainda estarmos muito próximos da nossa origem. A nossa origem primitiva e material. A gente só não pode esquecer que a gente acabou de sair do primeiro ano. Né? Olha lá, o planeta que a gente ensina para as crianças, o planeta de primitivo, né? E a gente foi para o segundo ano, que é o mundo de provas e expiações. Tá bom, a gente quer acreditar que a gente está mais próximo do começo do mundo de regeneração, mais para o final do começo do mundo de regeneração. Não importa, né? Mas a gente está saindo do segundo ano para indo para o terceiro ano, mas isso ainda vai levar algumas centenas de anos, se não milhares. Né? Então, é isso que dificulta, tá? A gente se livrar dessas tendências, dessas influências. Mas como Kardec fala, a raiz do egoísmo está ali, ó, a raiz do egoísmo lá em cima, tá? Está aonde? Na importância que a gente dá para a personalidade. Mas aí vocês vão perguntar, mas que raios é isso, Gislene, de personalidade? Bom, eu não vou entrar em muitos assuntos ligados à psicologia, né? Mas eu acho importante eu dar uma pincelada aqui, porque não é o assunto do momento, tá? A palavra personalidade, todo mundo já sabe, ela veio do latim persona, e quer dizer nada mais, nada menos do que máscara, né? Então, não se orgulhe da personalidade que vocês têm, né? A personalidade, ela é, na verdade, um mecanismo que a mente cria, né, para nos defender. O mecanismo que a mente cria para nos ajudar a sobreviver nesse mundo tão material. Tá? Então, o que é essa máscara? Para que eu preciso dessa máscara? Tá ali, ó. Aquilo que queremos parecer aos outros. Né? Numa outra definição, tem um autor que define assim, eu vou ler. Essa personalidade, essa máscara, ela consiste na intenção que o indivíduo tem em demonstrar para o outro, para a sociedade de uma forma geral, uma impressão que lhe seja favorável. E, como consequência, ele tem o quê? O afeto. Ele é aceito, ele é acolhido, ele é reconhecido, né? Ele é aplaudido, ele é aprovado, ele é amado.
né? Então, eu uso dessas ferramentas exatamente para fazer determinadas conquistas, né? E aí onde a gente vai adquirindo, tá? Diversas personalidades, diversas máscaras, em casa, no trabalho, com o filho, com o marido, com a esposa, no centro espírita, né? Então a gente tem algumas personas, tá? A personalidade saudável, ela é construída, né? Uma personalidade saudável é construída quando você está dentro de um ambiente sadio, dentro de um ambiente favorável, né? Com influências positivas, tá? Então, a sua personalidade, ela se fortalece. É muito mais fácil para o jovem, né? Uma personalidade mais fortalecida, enfrentar as dificuldades da vida. Porém, a personalidade não saudável, porque lá atrás ela foi construída em um ambiente que era muito frágil, um ambiente frágil, né? É basicamente isso. A influência que nós tivemos, que a criança teve, ela talvez não tenha sido tão positiva, não tenha sido tão saudável. E aí ela foi criando personalidades para poder sobreviver dentro de um ambiente. Com certeza é uma personalidade mais frágil. Os resultados também tendem a ser mais frágeis, né? Mas eu vou parar de falar sobre isso, porque a gente se perde muito e daqui a pouco vem meu marido me dar um toque aqui, eu estou navegando demais aí em outros mares. Mas vamos lá. Paixão e vício. Lembra que eu falei de paixão? Essa paixão, ela está na questão 907, do mesmo capítulo, né? Desculpa, do mesmo capítulo 12, sobre perfeição moral. Então, nessa passagem, aí onde Kardec comenta que a paixão, ela está dentro da categoria de vício, só que, né, ela tem uma fonte, a paixão, ela tem uma fonte, um princípio, uma origem diferente dos vícios como o egoísmo, por exemplo, porque a paixão, ela não é um mal em si mesmo. A paixão, ela é um sentimento que Deus deu para nós, mas para a gente poder usar de uma forma positiva, tá? Então, o que é isso? A paixão é um sentimento intenso. A paixão é uma vontade, é uma motivação tão forte que permite alterar um pensamento e um comportamento. Então, se eu usar de uma forma comedida, de uma forma positiva, né, eu permito com que essa força interna, né, me seja uma ferramenta para eu realmente conquistar grandes coisas. Porém, se eu tiver uma forma desequilibrada no uso dessa paixão, desse sentimento intenso, dessa motivação, né, eu passo a ser governado por ela, tá? Isso me remeteu, a Patrícia, acho que deve ter feito o curso, talvez ela entenda, quem já conhece um pouco sobre as missões de Hércules, né? A primeira grande missão de Hércules para ele se tornar um ser imortal era matar o leão de Nemeia, né? Então, é esse leão interno que nós temos, tá? Eu só quis fazer essa menção, tá? Esse leão interno, essa força interna, essa vontade, essa confiança. Confiança por quê? Porque o leão está no topo da cadeia alimentar, né? E essa força interna, ela me leva para grandes conquistas. Mas esse mesmo leão interno, né, essa mesma força também me faz pular na jugular de uma pessoa, né? De querer torcer o pescoço de uma pessoa, de querer chutar o pau da barraca, de querer jogar tudo pro ar, de desistir de tudo, né? Ou, se o Ruth vier aí, de entrar numa briga de time de futebol. Mas não vamos entrar no mérito da questão, né, Ruth? Mas olha só, já a perda dessa paixão, olha como ela é importante, gente, né? A perda da paixão, ela leva a pessoa para onde? Ela leva a pessoa para ambientes um pouco mais sombrios, né? Para o desânimo, Divaldo fala muito sobre isso, né? Para o desânimo e para a depressão, tá? Mas usando aqui um exemplo bem clássico, porque em muitas palestras espíritas a gente vê alguns oradores trazendo esse exemplo de transformação de Saulo. Todo mundo conhece a história de Paulo de Tarso, né? Saulo antes de Cristo, tá? O Saulo, ele usava uma personalidade agressiva, truculenta, arrogante e fanática. Usava. Ele não era. Ele usava a personalidade truculenta e arrogante para se impor.
Mas a partir do momento em que ele conheceu Jesus, as suas obras, o seu propósito, ele caiu de joelhos, né? Compreendeu. E ali ele se arrependeu. Né? E ali ele foi se transformando em Paulo de Tarso. Né? Por quê? Porque ele passou a usar aquela força interna dele, aquele leão interno dele, né? Para lutar, para divulgar a doutrina do mestre. Né? Só que aí ele se ajustou, ele ajustou a sua paixão, né? Ele ajustou a sua persona, e passou a ter uma personalidade mais prudente e amorosa, só que firme e assertivo nas palavras. Ele passou a ter uma personalidade mais serena e humilde, mas confiante e determinado como antes, nas ações do bem, na divulgação das palavras do mestre. Né? Bom, chega de falar de paixão, acho que deu para entender um pouquinho, né, a diferença entre paixão e vício. Né? O vício, ele é realmente um grande defeito, é um mal. A paixão, não. Ela passa a ser o mal, né? Ela passa a ser nociva se eu não dosar. Okay? Mas olha só, a chamada que a gente levou dos amigos da espiritualidade. Kardec pergunta assim, então, se a gente se esforçar, a gente pode vencer as más tendências? E olha o que eles respondem. Sim, por vezes, fazendo esforços até pequenos. Olha isso, nem precisa se esforçar muito. Só que o que falta para vocês é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Em outras palavras, é um grande puxão de orelha, uma grande bronquinha ali, né? Porque o que eles estão querendo dizer é basicamente isso. Poxa, se você se esforçasse um pouquinho mais, a vontade, olha lá, o que falta é vontade. Acabamos de falar sobre a paixão, né? O que falta é vontade, essa força que move vocês para frente, né? Esse leão interno. A vontade é exatamente essa força interna que nos impulsiona a realizar algo. É ânimo, é determinação. Né? Mas como nós, Kardec também quer saber como que a gente pode destruir esse egoísmo, esse mal. E os amigos da espiritualidade nos dão algumas dicas. Eles dizem assim, o egoísmo, ele se enfraquece, olha que legal, mas com a predominância da vida moral sobre a vida material. Isso é, eu primeiro tenho que diminuir, né? Vou diminuindo a minha vida material, eu vou abrindo mais espaço para a minha vida moral, né? Eu vou expandindo, eu vou ampliando essa energia, e aí eu vou encobrindo a minha vida material. Mas isso se dá de uma forma muito lenta, né? Mas tem que ter um começo, tá? E aí eles dizem que, na medida que diminuirmos a importância que damos à personalidade pela prática da caridade. Olha aí, de novo, a danadinha da caridade. Prática da caridade. Por que pela prática da caridade? Eles insistem, tá? Não existe outro meio. Como, por exemplo, a vacina da Covid, né? A única vacina para este mal é a prática da caridade. Não existe outra forma. Porque na medida em que você pratica a caridade, né, e de forma incondicional, nessa doação, você tem que deixar um pouquinho das suas coisas, dos seus interesses, dos seus valores, e abrir para os interesses do outro. Né? E aí, lentamente, é que a gente vai, então, encobrindo essa necessidade dessa vida material através da prática da caridade. Tá? Mas, olha só, Fenelon, mais à frente, Fenelon foi uma pessoa assim, que contribuiu fantasticamente também na codificação, e ele tem uma menção muito especial exatamente nessa questão 917, desse capítulo 12, tá? E ele só vem reforçar que o egoísmo é, sem dúvida, o mais difícil de se desenraizar, né? Porque a causa
da raiz, a causa do egoísmo, a raiz, ela está no instinto de conservação, né? E que a cura, o combate, só tem no meio, a educação do espírito. Olha isso, que lindo. Mas, para isso, ele chama a nossa atenção, Fêmeno, vocês precisam compreender melhor essa educação do espírito, né? Não é a educação de estudos, de títulos, não é a educação cultural, é a educação baseada na prática de uma lei, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Está absolutamente tudo ali dentro dessa lei, né? A linha mestra da educação do espírito. E aí ele diz que é a única chave do progresso moral. Tá? As nossas aulas de evangelização, de uma forma geral, tá? Elas estão pautadas nesses ensinamentos cristãos. Sempre reforçando, gente, a importância do respeito, da caridade, de uma forma geral. Mas a convivência, primeiro, dentro da nossa primeira e maior, da nossa primeira e menor das comunidades, que deveria ser mais fácil, né? Que é o nosso lar. E é dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, onde se exige um exercício diário do perdão, da tolerância, da paciência, da compreensão, da gentileza, do diálogo. A receita ela é muito simples. Não é fácil, mas ela é muito simples. Né? E mais, né? A prática, exercício diário de perdão e tolerância. Mas como que eu vou para essa prática? Praticando a indulgência. Olha lá. Se você censura, né, por serem os outros mesquinhos, seja você generoso. Se você censura porque os outros são orgulhosos, eles dizem, seja você humilde ou modesto. Se você censura porque os outros são duros contigo, seja você dócil. Se censuras porque os outros agem com você de uma forma baixa, de uma forma desonesta, de uma forma injusta, seja você grande em todas as suas ações. Se você censura a extravagância, o exagero das pessoas, seja você discreto e parcimonioso. Não aponte. Comece você. Gandhi falava isso, né? Mahatma Gandhi dizia, toda mudança que você quer ver no mundo, comece em você primeiro. Né? E já avançando, gente, eu estou terminando, tá? Já avançando para o final desse capítulo, eu estou terminando o capítulo, gente, eu não estou terminando a peça de hoje, tá? Então, no final deste capítulo, Kardec pergunta aos espíritos se existe, olha só, se existe alguma fórmula, alguma forma mais prática para a gente melhorar e resistir à tentação do mal. Tem uma coisa mais fácil? E os espíritos respondem como? Sim, um sábio da antiguidade já vos disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma questão bastante explorada, então eu não vou entrar em muitos detalhes, não. Mas eu acho que é muito importante a gente reforçar que o caminho é somente esse, não tem outra forma. Conhecer as nossas próprias características, dominar as más tendências. E os espíritos ainda nos dizem que as experiências externas, tá, são apenas instrumentos para ajudar na edificação do reino interno. Essas experiências externas, né, são as pessoas, são os eventos. Se você acha que são as pessoas, os problemas, os eventos que te irritam, que te fazem mal, né, a gente tem que parar para pensar que, na verdade, sou eu que estou permitindo que tudo isso aconteça. Porque as experiências externas são só meios, são só formas para me mostrar o que eu tenho que mudar em mim. É isso que ele está querendo dizer. Tá? E, isto é, na medida assim, que eu for superando esses meus limites internos, gente, com certeza os limites externos deixam de existir. Então, quando eu consigo ter um equilíbrio interno, nenhum fator externo me desestabiliza.
né? Em outras palavras, é mais ou menos isso que eles estão querendo dizer. Agora, lá no começo da palestra, eu disse, só lembrando aqui um pouquinho, o tema da minha palestra é perfeição moral e a missão sagrada da educação do espírito, né? Onde entra a missão sagrada da educação do espírito em nosso lar, ou mesmo num centro espírita? E eu começo com uma pergunta. Qual a nossa maior preocupação e tarefa dos pais ou dos educadores a minha pequena, ela tem mais de 30 anos, mas a preocupação é tanto quanto quando ela tinha 1 ano, 2 anos de idade, né? Mas, assim, a preocupação, está aqui, ó, é garantir a segurança física, intelectual, material e moral, não é isso? Todos os pais, avós, tios, né? E os educadores da própria evangelização, é isso, segurança física, intelectual, material e moral, né? Mas, para definirmos um pouco melhor, eu acho interessante a gente pedir ajuda para os universitários. E que universitário? Santo Agostinho está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Santo Agostinho diz assim, é um trechinho que eu trouxe. A tarefa dessa educação, ela não é tão difícil como podereis pensar. Ela não exige todo o saber do mundo. Tanto o inculto quanto o sábio podem cumpri-la. Mas o Espiritismo vem te facilitar, fazendo-nos conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Olha que lindo, né? Qual é a missão dos pais? Kardec, aí a gente continua pedindo ajuda dos universitários, né? Kardec responde por mim. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos dos seus filhos pela educação. E Emmanuel me ajuda mais ainda. Olha que mensagem linda, mas eu peguei só um trechinho, tá? Essa mensagem, ela foi psicografada por Chico, né? Ditada por Emmanuel, era uma mensagem sobre a criança, tá? E ele diz assim, estende os braços generosos e ampara os pequeninos que te rodeiam. Livra-os, hoje, da ignorância e da penura, da preguiça e da crueldade, para que amanhã saibam livrar-se do crime e do sofrimento. Aprende a descer para ajudá-la, como Jesus desceu para nos redimir. Não ouvides que ao pé de cada berço, Deus nos permite encontrar o próprio futuro. Olha lá, a gente faz uma menção até da palestra lá que o Marcelo falou, né? Que quem sabe daqui a alguns anos nós vamos ser os nossos próprios tataranetos. Né? Então, gente, agora, falando um pouco mais e terminando sobre a importância da evangelização infanto-juvenil, né? Agora, mais conscientes das causas das imperfeições da alma, nossa e das crianças, né? Nossa primeiro. A evangelização infanto-juvenil, ela tem a proposta básica de colaborar, mas junto com os pais, nessa sagrada missão de apoiar esses espíritos que estão hoje retornando em novos corpos físicos, com o objetivo de aperfeiçoar o caráter e dos princípios de responsabilidade ético-morais, mas com vistas à vida espiritual futura. Por isso que se faz, gente, urgente o despertar a consciência do espírito que hoje nos são confiados como filhos e como filhas, para o verdadeiro sentido da sua encarnação atual, que é basicamente e simplesmente o aperfeiçoamento moral. Mas nós sabemos que perante, né, os nossos pequenos, semente ali berço, né, nunca a gente vai enxergar um espírito imperfeito naquela criança,
né? Mas todas as crianças, mesmo, isso são palavras de Emmanuel, de Kardec, tá? Mesmo na tenra idade, todas as crianças, nós já fomos essas crianças, né? Todas as crianças manifestam seus bons e seus maus instintos, tendências, né? Assim como, óbvio, as suas qualidades, mas muitas imperfeições. É por isso que elas estão aqui. E é por isso que nós estamos aqui para aprender com elas também. E são exatamente nessas más tendências que a gente tem que concentrar a atenção. E não no aplauso só de coisas boas, né? Porque a gente perde um tempo precioso deixando de corrigir o que precisa ser corrigido, porque a gente não quer enxergar, né? E a gente tem que sempre lembrar que não é a nossa responsabilidade, como pais e educadores, evitar todos os males, né, todos os erros. Não é nosso papel, como pais e educadores, tirar os obstáculos da vida dos nossos filhos, né? Mas a gente pode ajudá-los de que forma? Ajudando eles a se conectarem com os conflitos, em vez de retirar os obstáculos, tá? Mas a nossa função, ou a nossa tarefa maior, tá? É, como diz a Leila, se você tiver ouvido, essa frase é sua, peguei emprestada de uma palestra que você deu lá no Caritas, né? O nosso papel frente às crianças é estar sempre presente nos altos e baixos da jornada dos nossos filhos. Gente, é essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Espero ter conseguido passar aí um pouco, eu estava bastante empolgada, porque o conteúdo desse capítulo ele é muito grande, né? O resumo da minha palestra, eu vou ficar em 7 folhas, mas assim, eu comecei com 22, 23, meu marido falou, você tá louca, você quer palestra para 5, né? Conteúdo para 5 palestras, e ele me ajudou bastante, foi muito fofo. Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá, gente? Sobre esse capítulo de perfeição moral. Muito obrigada.